Todos nós conhecemos as famosas e históricas metralhadoras Browning M2, que foram tão eficazes que, apesar de terem cerca de 100 anos desde que foram desenvolvidas, ainda estão em serviço hoje. Essas tiveram um desempenho realmente excelente na Segunda Guerra Mundial. A munição calibre 50 as tornava capazes de penetrar paredes grossas e até blindagens de veículos leves, algo que a metralhadora M1919 para a infantaria calibre .30 Springfield dificilmente poderia fazer. Mas se a M2 era uma metralhadora tão boa, por que os alemães não copiaram este design e fizeram uma metralhadora calibre 50 também? Algo como uma metralhadora MG40 e dois que usasse um cartucho similar ao 50 Browning Machine Gun, assim como as metralhadoras Browning M2 neste vídeo. Falaremos sobre as alternativas alemãs em relação às metralhadoras de alto calibre. Para falar sobre isso e responder a essa pergunta, temos que viajar para o final da Primeira Guerra Mundial e ao desenvolvimento da metralhadora Browning M2. Nessa época, os tanques tinham uma blindagem realmente fina. O objetivo deles era simplesmente repelir as munições intermediárias usadas pela infantaria. No final da Primeira Guerra Mundial, existiam rifles antimaterial como o Mauser M1918 TGV, que com sua munição 13,2 mm podiam penetrar a blindagem de quase qualquer blindado da época. Por isso, a ideia de uma metralhadora de alto calibre que fosse capaz de atravessar a blindagem dos tanques e aviões como o TGV fazia, e que pudesse ser usada em qualquer veículo, tanto aéreo quanto terrestre, era algo realmente atraente para qualquer exército. Aviões como o Junker JTI, que era um avião de ataque terrestre blindado, eram muito problemáticos de enfrentar, porque as metralhadoras antiaéreas de calibre intermediário não conseguiam penetrar sua blindagem. A aparição de blindagens em aviões, bem como a aparição de veículos blindados e leves, fez com que o exército americano se interessasse muito por metralhadoras de alto calibre. No final, em 1932, esse grande interesse governamental levou a Colt a concluir o trabalho que John Moses Browning deixaria incompleto devido à sua morte em 1926, a Browning M2, que seria definitivamente finalizada para a produção em massa em 1932. A Browning M2 tornou-se tão barata que na Segunda Guerra Mundial era onipresente. Foram fabricadas cerca de 2 milhões de metralhadoras M2 até o final da guerra. Estavam em todos os lugares, estavam parafusadas em quase todos os veículos, seja de transporte ou de ataque. Os soviéticos também adotariam este conceito de metralhadora pesada com a Dushka, que foi produzida consideravelmente menos. Mal chegou a 1 milhão de unidades, mas ainda assim foi muito eficaz. Foi usada na Segunda Guerra Mundial como metralhadora antiaérea e em posições defensivas. Então a Alemanha enfrentou em ambos os frontes metralhadoras como a M2 e, apesar de sua eficácia, os alemães nunca usaram metralhadoras semelhantes, embora tivessem alternativas a estas. O papel de metralhadora multiuso era, claro, mais do que cumprido pelas metralhadoras MG34 e 42, que usavam o 7, 92 por 57 mm Mauser. Portanto, estas, claro, não tinham capacidades antimaterial, mas tinham incríveis capacidades anti-infanteria graças às suas monstruosas cadências que muitas vezes chegavam a 1.500 disparos por minuto. Estavam montadas em praticamente todos os veículos blindados e eram usadas pela infantaria graças à sua facilidade de uso. Os alemães, em vez de optarem por ter metralhadoras antimaterial, optaram por fazer canhões de alto calibre, como 20 mm ou 37 mm. Os alemães desenvolveriam no final da Primeira Guerra Mundial a MG Tank Umflinger 13,2 mm, que era praticamente uma Maxim ampliada, tal como fez Browning com a M2, só que esta era de 13,2 mm, e não de 12,7 mm. Como era a Browning M2, no entanto, este projeto, embora promissor, seria perdido devido às limitações do Tratado de Versalhes ao final da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha não voltaria a criar uma metralhadora para infantaria de calibre semelhante ao 50 Browning Machine Gun, mas, como dissemos, se concentrariam em armas como os Fliegerabwehrkanone 38 de 2 cm, que eram realmente devastadores, não apenas para blindados, mas também para tanques e aviões. Definitivamente, essas não eram tão móveis quanto as Browning M2, mas em posições defensivas,
bem como montadas em semi-rastreadores ou em blindados, eram armas realmente temíveis, que podiam destruir qualquer avião aliado e também podiam utilizar qualquer blindado leve. Os Flak 38 eram capazes de disparar 180 tiros por minuto e também tinham um alcance efetivo de mais de 2 km. Também havia versões de montagem quádrupla, como os Quad Mount da Browning M2, que eram montados nos semi-rastreadores americanos. As metralhadoras alemãs quádruplas eram montadas nos rastreadores alemães, sendo um canhão de calibre mais do que decente para atacar blindados. Os Flak de calibre 2 centímetros tinham papéis mais variados de ataque do que os M2, que geralmente eram usados pontualmente de maneira defensiva quando montados em veículos blindados. Os Flak de calibre 2 centímetros foram um desenvolvimento a partir das MG-151, que eram de calibre 15 milímetros. A Luftwaffe também tinha uma metralhadora de alto calibre para aviões, a MG-131, que era uma metralhadora pesada que apresentava uma munição de tamanho similar ao .50 Browning Machine Gun, sendo de 13 milímetros, mas só seria usada em aviões devido a ser acionada eletricamente. Isso fazia com que tivesse uma cadência realmente alta de cerca de 900 disparos por minuto, que comparados aos 600 disparos por minuto da Browning M2, a tornava excepcionalmente boa, mas isso tornava impossível usá-la em terra a menos que se tivesse uma fonte de energia elétrica. As MG-40 e 2 e 34 tiveram um grande desempenho nas etapas finais do conflito, quando a Alemanha passou de uma posição de atacante para uma posição defensiva. As qualidades excepcionais das MG-40 e 2 e 34 tornaram-se mais do que evidentes. O uso de metralhadoras como as MG-40 e 2 por parte da infantaria em posições defensivas limitava enormemente o avanço da infantaria aliada. Isso reduziu o interesse da Alemanha em desenvolver uma metralhadora pesada de calibre mais alto, que, claro, levaria muito tempo de desenvolvimento e dinheiro, que naquele momento a Alemanha tinha limitadamente. As metralhadoras calibre 20 mm, embora não tivessem tanta facilidade de implantação como as metralhadoras M2, supriam com folga todas as necessidades que as metralhadoras M2 supriam, tendo de fato maiores capacidades antimaterial. Também a Alemanha tinha uma política de conservação de munição, basicamente instruíam todo operador de metralhadoras que só disparassem em alvos que valessem a pena, disparar em alvos fora de alcance ou em alvos que não pudessem vencer simplesmente era algo que os operadores de armas montadas ou fixas eram instruídos a ignorar. Isso também poderia ser outro fator que explica como os alemães, em relação a metralhadoras antiaéreas de alto calibre, preferiram metralhadoras com calibres muito mais altos com cadências baixas a metralhadoras de calibres próximos a 12 com cadências medianas. Em resumo, táticas e estratégias de guerra alemãs deram muito mais utilidade às metralhadoras de maior calibre do que metralhadoras como as Browning M2. As metralhadoras alemãs eram mais difíceis de mover e operar, mas definitivamente eram muito mais temíveis e poderosas do que as metralhadoras americanas. Devido a isso, nunca vimos uma MG-40 que disparasse cartuchos semelhantes aos 50 Browning Machine Gun. O que você acha disso? Muitíssimo obrigado por assistir a este vídeo e nos vemos na próxima. Adeus!